queria convidar você, meu querido irmão e minha querida irmã, para abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, o versículo 16. Tiago está depois de Hebreus. Tiago 5,16. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, nós oramos, falamos contigo em nome de Jesus, querendo agora, Senhor, que o Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, nos assista, para que essa mensagem que vai ser pregada, Senhor, possa ser pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, e que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para receber a tua palavra e para praticar, ó Deus, esse ensinamento que é tão importante para a vida da tua igreja, como família do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos pregado essa série de mensagens que fala sobre mutualidade, não é? Sobre o segredo de ser igreja de Jesus. Eu quero aqui só que os irmãos prestem atenção nesses slides, lá do primeiro, para nós estarmos repetindo aqui, para relembrar os irmãos, né? Então, mutualidade cristã, o segredo de ser igreja de Jesus. O primeiro segredo de ser igreja de Jesus é amarmos uns aos outros. Né? A Bíblia está recheada do amor de Deus e do ensinamento, né, de amarmos uns aos outros. Em seguida, o segundo segredo é acolhermos uns aos outros. O terceiro é saudarmos uns aos outros. O quarto é cuidarmos uns dos outros. O quinto é nos sujeitarmos uns aos outros. O sexto, já no imperativo negativo, não invejarmos uns aos outros. Sétimo é não julgarmos uns aos outros. E o oitavo é não nos queixarmos uns dos outros. E o nono, que foi o último, nós não devemos mentir, né, uns aos outros. Então não mintam, né, uns aos outros. E hoje, né, é um mandamento também recíproco da palavra de Deus, que fala de mutualidade, né, que é esse viver de um irmão com o outro, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, mas nós vamos entender porque que Tiago, né, aprendeu isso com Jesus e porque que Tiago nos ensina. Pregamos a carta de Tiago, falamos desse mandamento, né, mas num contexto geral do capítulo, mas hoje nós estaremos falando mais diretamente sobre esse assunto somente. Bom, meus irmãos, relembrando um pouquinho, né, do que a gente já falou sobre a expressão uns aos outros, o Novo Testamento usa essa expressão diversas vezes, uns aos outros, para expressar a mutualidade, ou seja, a minha convivência, não é, na igreja, de um para com o outro. E esse termo mutualidade é um termo usado na língua portuguesa para entendermos o que é o dever de cada cristão, né, de um para com o outro, enquanto família de Deus. Tá? Então, uma linguagem de igreja, uma linguagem de família, não é, de Deus. A base bíblica é tirada da expressão membros uns dos outros, que é expressada na Bíblia com uns aos outros. E aí, por isso que nós temos chamado essa série de mensagens sobre os segredos de ser igreja de Jesus, que é essa mutualidade, né? Que é cuidarmos uns dos outros. Então, para continuar sendo igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros. E a igreja que não cuida, ela deixa de ser igreja. Tá bom? Cristo, ele é o cabeça da igreja.
Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o governo da igreja. A igreja, que somos nós, é o corpo de Cristo. E o próprio Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria presente, porque é a igreja. E o Senhor está com a sua igreja. Nós fazemos parte então dessa família, uma família local, mas o povo de Deus, todos aqueles que são eleitos, que são chamados, né, que creem no Senhor, se tornam um só corpo em Cristo conosco. Amém? Por isso, queridos, então não é só a igreja presbiteriana, mas todos aqueles que nasceram de novo, se tornam um só rebanho, de um só pastor, que é Jesus. O que dá unidade a esse corpo, irmãos, é estarmos ligados no cabeça, que é Cristo, e sermos irrigados pelo sangue de Cristo. Todos nós fomos perdoados em Cristo Jesus. O preço que Ele pagou foi o preço de sangue por todos nós, e nos tornou irmãos, nos tornou uma família. Então a nossa atenção na igreja deve estar focada nos relacionamentos. Primeiro, com Deus. E esse exemplo de relacionamento provém do próprio Deus, porque eles se comunicam em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles conversam, eles formam um conselho, eles tomam decisão junto e eles agem junto, né? Embora que na Trindade, né, as funções são diferentes, né? Mas há esse entendimento do conselho da vontade de Deus junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Tendo o mesmo poder, não é? A mesma vontade. Então, mas também, irmãos, quando nós falamos de relacionamento, nós temos que entender que nós também nos relacionamos com nós mesmos, e nós somos por demais complicados. Muitas vezes nós não entendemos nós mesmos, não é? E há quem diga que, e é uma verdade, que a gente às vezes conversa sozinho, né? A gente às vezes reclama com a gente mesmo, né? Mas nós nos relacionamos de forma direta com o próximo, porque quando a gente começa a questionar a gente mesmo, a falar sozinho, a gente pode ter até ser entendido que a gente está fora do normal, não é? Ou algumas pessoas podem até dizer, você está louco, né? Você está ficando doido, né? Que é a expressão comum aí do dia a dia. Mas o relacionamento tem a ver de você com outra pessoa. E nós sabemos que dentro do nosso lar, nós já nos relacionamos uns com os outros. O cônjuge, né? O pai com os filhos com o pai. Mas o relacionamento cristão, né, que é na igreja, ele deve também ser levado lá para fora. E a Bíblia nos ensina a se relacionar bem até com os nossos inimigos. Até com os nossos inimigos. Nós devemos procurar ter uma proximidade, resolver os problemas, perdoá-los, né? E estar sempre disposto a servi-los. Então a nossa vida cristã está sempre ligada com relacionamentos. E uma vida transformada tem relacionamentos também transformados. Quando a coisa não vai bem nos nossos relacionamentos, quando alguma coisa está estragando, quando alguma coisa está separando, quando alguma coisa está dividindo, nós temos que apresentar a Deus. Porque se a nossa vida é transformada por Jesus, o nosso relacionamento também tem que ser dia a dia transformado por Jesus Cristo, pela nossa conduta, pela nossa maneira de viver. E aí, meus irmãos, nós não podemos amar a Deus e odiar nossos irmãos. Nós amamos a Deus, cumprindo o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? Quem está mais próximo de você, nesse momento. Mas é quem está mais próximo de você no ônibus, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade. É quem está mais próximo de você. E você deve amar. Como? A si mesmo. Então relacionamento está em todo lugar. Está na igreja, mas está no trabalho, está na escola, está na rua. Deus nos criou para ser gente. Deus nos criou para amar. Deus nos criou para se relacionar. Então, uma responsabilidade muito grande. O amor, ele é a base para a vida. Agora, nós não podemos ter um relacionamento vertical com Deus, correto, se os nossos relacionamentos horizontais com os outros, não é, estão errados. Então,
eu creio que é por isso que Jesus, né, falou de como nós devemos praticar o amor. E eu creio que é por isso que os apóstolos, né, escrevendo as suas cartas, os evangelhos sendo também escritos, né, mas a teologia sendo desenvolvida pelos apóstolos, nos ensinou sobre os uns aos outros, para que nós pudéssemos, né, viver esse amor compartilhado e dizer: olha, eu amo você, eu cuido de você, eu sirvo a você porque eu amo também a Deus. E porque eu amo a Deus, eu cuido de você. E quando eu estou cuidando de você, quando eu estou me interessando pela sua vida, eu estou demonstrando o amor de Deus. Eu estou demonstrando também que eu amo a Deus. Isso é algo que precisa ser entendido por nós. E nós temos que entender que nós pertencemos uns aos outros. E que Deus nos deu, irmãos, a condição de nós ministrarmos uns aos outros, não é? E Deus deixou essa carência em nós de precisarmos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. E quando nós entendemos e praticamos assim, nós estamos vivendo realmente o amor de Deus aqui na terra, como igreja do Senhor. O amor é a base de todos os outros mandamentos recíprocos. E nós estamos repetindo coisa que nós já falamos nessas mensagens, para a gente relembrar. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. A melhor maneira de experimentar o amor é amando, é praticando. E só se pratica o amor quando a gente cuida uns dos outros. Por isso, Tiago, servo de Cristo, nos ensina nesse versículo aí: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Mas será que Tiago está falando de todos os pecados? Que pecado é que Tiago está falando aqui? Porque o nosso pecado deve ser confessado para Deus, não é isso? Mas Tiago vai falar aqui de pecados que precisam ser compartilhados para recebermos a cura. O que Tiago nos ordena aqui é a prática da confissão de alguns pecados, de um irmão para com o outro. Vamos logo deixar isso aqui claro, né? O pecado que está relacionado aos relacionamentos. Quando você peca diretamente com o irmão, quando você machuca um irmão, quando você fere um irmão, mesmo que não seja diretamente com aquele que você feriu, mas de que você possa conversar com a irmandade, né? Conversar com um irmão de confiança, não é? Para que você seja curado, para que o outro seja curado. Então isso é muito importante, irmãos, porque na igreja, às vezes, os relacionamentos podem não ir bem. Talvez não é o nosso caso aqui, mas nós não sabemos do dia de amanhã o que pode nos suceder como igreja, não é? E nós convivemos, nós nos relacionamos, e às vezes coisas pequenas que acontecem na nossa comunhão, não é? Na igreja, pode causar grande dano, não é? Se não for confessado e se não for tratado. A palavra grega que é traduzida como confissão aqui nesse texto significa contar o ocorrido como aconteceu, tá? Então a palavra confissão aqui do grego é eu contar o ocorrido como aconteceu e contar para o outro. Mas o que é confessar os pecados uns aos outros? Aqui no texto, já dei aí uma pincelada, né, sobre isso. Mas para responder essa pergunta, irmão, nós precisamos entender os 3 verbos encontrados aqui no versículo, que são essenciais para esse ensino que Tiago nos faz conhecer aqui. E são eles, os verbos confessar, orar e curar. E nós vamos ver cada um separadamente para nós entender o propósito de Tiago nos dar esse mandamento recíproco. Então o primeiro verbo é confessar. E o verbo, ele está aqui no imperativo no tempo presente. Confessai, não é? Os pecados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Então o que nós temos aqui é uma ordem, é um mandamento, que vem em seguida com o advérbio pois aí no texto. Ele diz: confessai, pois, os vossos pecados. E o pois aqui, como advérbio, ele liga a oração ao versículo anterior. Porque
Tiago, ele já está falando sobre orar uns pelos outros. Tiago já está falando de orar pelo enfermo, de ele ser curado, não é? Se vocês prestar atenção aqui, no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, tanto a oração como a cura, não é? Como a questão do perdão estão aqui ligados nesse texto, não é? Cura física como cura também espiritual. Então, por isso que tem o advérbio aí ligando, né, todo esse assunto que Tiago está nos trazendo aí. E aqui, esse advérbio usado por Tiago é para oferecer uma base à oração seguinte, destacar a necessidade da confissão dos pecados aí cometido entre irmãos. Irmãos, o pecado ocultado é um grande impedimento para uma vida de oração e para uma vida de relacionamento com Deus. Eu estou há muito tempo trabalhando na obra do Senhor e pastoreando a igreja. E se tem uma coisa que marca a vida da igreja, são as desavenças, são os problemas não resolvidos, são as intrigas. Quantas pessoas hoje estão dentro de igreja machucadas, porque talvez oraram a Deus, mas não resolveram o problema com o outro, não tiveram coragem de expor, de conversar com a pessoa ferida ou com outro irmão da igreja sobre aquele problema, para ser chamado os dois, não é? Ser exposto o problema, ser tratado, ser confessado ali, né? Vir o arrependimento e depois orar uns pelos outros e isso ser aí perdoado, né? Já estamos aqui resumindo a mensagem, né? No que nós estamos falando aqui. Mas a verdade é que havia essa preocupação de Tiago para com a igreja. E é uma preocupação, irmãos, que talvez não seja esse o seu problema hoje, mas pode ser amanhã. E que nós temos que entender essa verdade e aplicá-la na nossa vida. E quando temos dificuldade, irmão, de nos relacionarmos com Deus, pode saber que alguma coisa está relacionada no nosso relacionamento com a igreja. Quando você tem intriga com alguém, você vai ter dificuldade de orar. Você vai ter dificuldade de entender a palavra de Deus. Você vai ter dificuldade de congregar depois. O problema vai se agravar. E por isso que tem pessoas hoje afastadas da igreja, por causa de problema que não foi resolvido. O que Tiago está ensinando é que os nossos pecados não devem ser somente confessados a Deus quando se trata de pecados que ferem o outro, que machucam o outro. Quando tem pessoas envolvidas, pessoas afetadas, as pessoas precisam também saber que nós a machucamos, que nós estamos magoados, não é? Vice-versa para ser tratado, não é? O nosso pecado, primeiramente, ele é contra Deus. Nós oramos aqui. Todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Mas existe pecado que envolve o outro, que envolve o nosso irmão, que envolve outras pessoas. E aí, aonde entra a recomendação de Tiago: confesse e peça perdão ao seu irmão prejudicado. Converse entre vocês, não é? Então, diga o que aconteceu. Conte como aconteceu, para que haja ali um entendimento, para que haja um tratamento, não é? A confissão tem o poder, irmãos, de limpar a alma. A confissão é o sinal do arrependimento e de um pedido de perdão verdadeiro por parte do pecador. Quando isto acontece, nós experimentamos a libertação do fardo da culpa que passa sobre os nossos ombros. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é astuto e mau. Quantas vezes no ministério nós já suspeitamos de coisas tão pequenas que prejudicou a nossa vida naquele momento, que estava prejudicando a igreja, e que nós tivemos que conversar, que nós tivemos que confessar, sentar com o irmão, pedir perdão. Irmãos, isso é coisa que é quase que normal acontecer. E é por isso que Tiago está dizendo aqui que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, não é? Eu costumo até dizer, quando eu leio esse texto, que não é só os pecados aqui que
feriu o outro, ou que tem a ver com o outro. Às vezes, pecados nossos mesmos, costumeiro da nossa carne. Às vezes nós precisamos compartilhar com alguém, para que essa pessoa nos ajude em oração, para que essa pessoa caminhe conosco, para que essa pessoa interceda por nós. Eu creio que isso vai mais além. Eu já tive que muitas vezes conversar com pessoas cristãs que confiam sobre a minha vida e dizer: olha, eu tenho uma luta nessa área, eu preciso abrir meu coração com você, tem acontecido isso e isso, ore por mim, interceda por mim. Sabe, irmãos, mas é preciso ter coragem para isso, e é preciso conhecer a pessoa que você possa fazer isso, não é? Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos do outro irmão. Nós precisamos da nossa família, não é? Para repartir, não é? As nossas dores, às vezes a culpa, às vezes o fardo que nós carregamos. O versículo nos diz a quem devemos confessar os pecados. Já falamos isso aqui, uns aos outros. Tiago não se refere aqui, nesse versículo, aos líderes da igreja, embora que está incluído, porque o contexto está falando dos presbíteros, não é? Da igreja. Mas Tiago, ele está levando além da liderança. Tiago está levando a todos da igreja. Deve ter esse dever, tanto de você reconhecer e confessar, como de você também ser aquele ouvinte, né? Aquele que vai ajudar, aquele que vai entrar nesse processo de oração, não é? E de cura que nós vamos ver aqui em seguida. A confissão, irmãos, deve ser feita a Deus e as pessoas aí diretamente implicadas, né? Se for contra um só irmão, você deve ter com ele. Isso é um modelo bíblico, né? Vai ter primeiramente com o teu irmão. Se o teu irmão não resolver, leva outro irmão junto, não é? 2, leva a liderança da igreja, né? Caso não resolver, aí não tem mais jeito, né? Mas eu acredito que quando Tiago está ensinando isso aqui, está ligado, né? Lá com o que Jesus ensinou lá em Mateus, né? Com o que eu acabei de citar aqui. Nunca devemos, irmãos, na nossa caminhada, procurar se abrir com quem é fofoqueiro, com aquela pessoa que não guarda segredo. Pessoa que abre muito a boca, você não deve confiar. Você deve procurar pessoas de confiança na igreja, para que você possa confessar um pecado, para que você possa ser abençoado, não é? Quem traz assunto dos outros tem o poder de levar seus assuntos para os outros. Então, cuidado, não é? Cuidado. Mas, meus irmãos, a confissão precisa ser feita. Moiter, não sei bem se é essa pronúncia, porque eu não sei falar inglês, né? Mas um escritor, ele diz o seguinte, que a confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber o perdão. Então, é isso aqui que Tiago, né, o ensinamento mais claro de Tiago aqui nesse texto, é você procurar o irmão ferido que você feriu, né, e confessar o seu pecado. Mas, meus irmãos, Tiago não aqui deixa claro o tipo de pecado. O texto não está dizendo. Nós imaginamos isso pelo contexto bíblico, pelo contexto também da carta de Tiago, tá? Então ele não exemplifica o tipo de pecado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Sabe por quê, queridos? Existe pecado que não deve ser confessado a outro jamais. Você já imaginou se a gente fosse conversar todos os nossos pecados com os outros? Nós ia adoecer muita gente, tá? Então, tem pecados nossos que são pecados que devem ser conversados somente com o Senhor, não é? A confissão, ela pode ser o vômito da alma e pode, quando realizada de modo muito geral, indiscriminado, fazer mais mal do que bem, não é? Então, tome cuidado com isso. Mas Tiago diz que após essa confissão, e aí vem o segundo verbo, tem que acontecer a oração. Eu confesso e depois eu oro. E o verbo aqui também está no imperativo presente. É naquele momento da confissão, é naquele momento que se está conversando, que eu tenho que orar. Eu confesso o pecado e em seguida oro junto. Ou aquele irmão que ouviu a confissão, que está ali para me ajudar. Vamos orar. Vamos apresentar agora esse problema diante de Deus. Então o objetivo aqui é a oração.
É um ajudar o outro na sua fraqueza, apresentar aquele problema diante de Deus, para buscar força. Pode ser que um quer receber o perdão, mas aquela pessoa que recebeu a confissão, ela não quer perdoar. Então aí, meus irmãos, é preciso buscar a graça de Deus em oração. É preciso buscar o fortalecimento em oração. Orar para que Deus trate o pecado, restaure a vida de ambos. E aqui, meus irmãos, o objetivo não é simplesmente compartilhar a dor como terapia. Nós temos que ter cuidado. O objetivo realmente é buscar um tratamento diante de Deus, do Todo-Poderoso, que pode perdoar, que pode limpar, que pode curar, não é? De toda dor que venhamos a sofrer. A oração aqui deve ser do ofensor e do ofendido, orando um pelo outro, após a confissão, buscando o perdão de Deus. E aí acontece o milagre, ou não, porque o terceiro verbo fala de cura, para seres curado, né? Para seres curado. Eu entendo e creio que quando isso é feito de maneira sincera, quando se ora, quando se perdoa entre si, a cura vai vir, porque é isso que a palavra de Deus manda fazer, amém? Não é? Deus manda a gente tratar direto com o outro. Tiago está dizendo que nós temos que confessar, que nós temos que orar, então a cura vai vir, pode crer nisso. Agora, se a coisa não for feita de maneira correta, se não for feita de todo o coração, isso pode ser uma grande decepção. O verbo curar expressa o propósito da confissão mútua e da oração. É o resultado. Eu obedeço a ordem de confessar os pecados uns aos outros, de orar uns pelos outros, e aí recebo a cura de Deus. O propósito no ensinamento de Tiago, então, final é a cura. É eu ser libertado de qualquer culpa, de qualquer dor. E aí nós precisamos crer, porque Tiago vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando um servo de verdade ora por mim, essa oração terá muita eficácia, ou seja, êxito, eficiência. Quando oramos um pelo outro, um processo de cura começa a acontecer. A cura acontece, e eu creio aí, meus irmãos, que tanto na área espiritual como física, porque está dentro do contexto. Tanto na área espiritual como física. Na área espiritual é lá da alma, não é? Quando há amargura, quando há ressentimento, né? Mas vocês sabem que é até comprovado pela psicologia, pela medicina, né? Que a mágoa leva a algumas doenças do corpo, não é? Pode você ter uma depressão, pode você ter uma úlcera, né? E até um câncer, se você não tratar das feridas da alma. Então a palavra de Deus, irmão, ela é completa. E por isso que esse pecado, né, podemos assim dizer, de nos chatearmos uns com os outros, de nos magoarmos uns com os outros, ele precisa ser tratado. E o caminho é a confissão, o caminho é a oração, para que a cura aconteça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça, irmão, porque nós precisamos ter humildade para isso, sabe? Nós precisamos ter humildade, não é? E as aplicações, né, e conclusões que nós temos nessa noite deve ser, por mim e por você, entendida como algo necessário, porque na igreja do Senhor Jesus, o problema do meu irmão é meu. Nós precisamos aprender isso. O problema do meu irmão é meu, e o meu problema é do meu irmão. E é por isso que a Bíblia está cheia, principalmente no Novo Testamento, desses uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros.
sabe, meus irmãos? E nós precisamos compartilhar nossas dores, as nossas dores com os nossos irmãos, de confiança, né? Os nossos problemas de pecado, principalmente quando é cometido no meio do seio da igreja, não é? E que o Senhor conceda essa graça a mim e a você, de com cuidado sermos instrumento de Deus para a cura na igreja, não é? Sabendo que esses problemas e dificuldades têm que ser apresentados em oração, para que a cura aconteça, para que irmãos sejam tratados, curados, libertados, que a igreja do Senhor possa assim continuar em paz. Então que o Senhor nos abençoe.